Profetizada a derrota de Acabe, capítulo 22. 3 anos se passaram sem guerra entre os sírios e Israel. Aconteceu no terceiro ano que Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel. O rei de Israel disse a seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa e nós não fizemos nada para tomá-la da mão do rei da Síria? E disse a Josafá: Virás comigo a pelejar contra Ramote Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: Eu sou como tu, e meu povo como teu povo, e meus cavalos como teus cavalos. Os falsos profetas predizem o êxito. Disse depois Josafá ao rei de Israel: Rogo-te que consultes hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, aos quais disse: Irei à guerra contra Ramote Gileade, ou a deixarei? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse Josafá: ainda aqui algum profeta do Senhor pelo qual consultemos? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um varão pelo qual poderíamos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Imlá. Mas eu o aborreço, porque nunca me profetiza o bem, mas somente o mal. E Josafá disse: Não fale assim, o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono, vestidos com suas roupas reais na praça, junto à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. Zedequias, filho de Quenená, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com isso ferirás os sírios até consumi-los. E todos os profetas profetizaram da mesma maneira, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. O profeta Micaías prediz o fracasso. O mensageiro que fora chamar a Micaías lhe falou: Eis que as palavras dos profetas, a uma só voz, anunciam ao rei coisas boas. Seja agora a tua palavra conforme a palavra deles, e anuncia também bom êxito. Micaías respondeu: Vive o Senhor, o que o Senhor me falar, disso direi. Veio, pois, ao rei, e o rei lhe disse: Micaías, iremos pelejar contra Ramote Gileade, ou a deixaremos? E ele lhe respondeu: Sobe e prosperarás, e o Senhor a entregará na mão do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes exigirei que tu não me digas, senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse: Eu vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: Estes não têm senhor. Torne cada um a sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não disse eu? Nenhuma coisa boa profetizará e ele acerca de mim, mas somente o mal. Então ele disse: Ouve, pois a palavra do Senhor. Eu vi ao Senhor sentado em seu trono, e todo o exército dos céus estavam junto a ele, sua direita e sua esquerda. E o Senhor disse: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Romaate Gileade? E um dizia de uma maneira e o outro dizia de outra. Saiu um espírito e se pôs diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: De que maneira? E ele disse: Eu sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Vai, pois, e faze-o assim. E agora, eis que o Senhor
pôs espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor decretou o mal acerca de ti. Então achegou-se Zedequias, filho de Quenaná, e deu um tapa em Micaías na face, dizendo: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Micaías respondeu: Eis que tu verás naquele dia, quando te meterás de aposento em aposento para te esconder. Então o rei de Israel disse: Tomai Micaías e leva-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E dirás: Assim diz o rei: Lançai este homem no cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de aflição, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se chegares a voltar em paz, não falou o Senhor por mim. Em seguida disse: Ouvi todos os povos. A morte de Acabe. Subiu, pois, o rei de Israel com Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na batalha, e tu coloques tuas vestes. E o rei de Israel se disfarçou e entrou na batalha. Porém, o rei da Síria havia mandado seus 32 capitões dos carros, dizendo: Não pelejareis, nem com grandes, nem com pequenos, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitões dos carros viram Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. E vieram contra ele para pelejar com ele. Mas o rei Josafá gritou, vendo então os capitões dos carros que não era o rei de Israel, apartaram-se dele. Um homem disparou seu arco ao acaso e feriu o rei de Israel por entre as junturas da armadura, pelo que disse ele a seu cocheiro: Dá a volta e tire-me do campo, pois estou ferido. Mas a batalha se tornará mais forte aquele dia, e o rei esteve em seu carro diante dos sírios, e à tarde morreu, e o sangue da ferida corria pelo fundo do carro. Ao entardecer, saiu um pregão pelo arraial, dizendo: Cada um para a sua cidade e cada qual para a tua terra. Morreu, pois, o rei de Israel e foi trazido a Samaria e sepultaram o rei em Samaria. Lavaram o carro no tanque de Samaria e os cães lamberam seu sangue, e também as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor dissera. O restante dos feitos de Acabe e tudo o que fez, e a casa de marfim que o construiu, e todas as cidades que edificou, tudo isso não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Dormiu Acabe com seus pais, e seu filho Acasias reinou em seu lugar. O reinado de Josafá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou durante 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili, e andou em todo o caminho de Asa, seu pai, sem se desviar dele, fazendo o que era reto perante os olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram tirados, porque o povo sacrificava e ainda queimava incenso neles. Josafá viveu em paz com o rei, e os demais feitos de Josafá e as guerras que fez não estais escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Varreu também da terra o resto sodomitas que ficara há do tempo, pai de Asa. Não havia então o rei Edom, porém havia governador no lugar do rei.
Josafá fez navios e Tarsis para irem a Ofir por ouro, mas não foram porque os navios quebraram e em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão meus servos com os teus navios. Mas Josafá não quis dormir. Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai, e Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias de Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e andou no caminho de seu pai, e no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nabete, que fez Israel pecar, porque serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme todas as coisas que seu pai fizera.